Oi, bem-vindos ao Arquivos da Alma. Essa playlist aqui a gente fala sobre reflexões, né, que eu estou vivendo e eu trago aqui como um desabafo, né, um momento onde a minha alma está se autocompreendendo. E eu quero muito, daqui a alguns anos, poder entrar nessa playlist e estar presente comigo mesma, sabe? E poder acompanhar o processo, né, as viradas de chave, porque cada momento da nossa vida, cada reflexão que a gente faz, ela vira uma chave interna. E a reflexão de hoje é: e se ao invés de forçar a vida, a gente aprendesse a confiar no tempo dela? Eu acho que a gente acaba aprendendo, né, de que a gente sempre tem que estar correndo atrás de algo, sabe? E esse tempo linear de que tudo tem prazo, tudo tem que ter uma certeza, sabe? E quando a gente passa por processos internos, a gente percebe que a gente não tem esse controle cronológico sobre esse processo de transição. Então, a vida ela é cíclica, né? Se você parar para pensar, o universo ele está em ciclos, né? A gente vive ciclos diferentes das nossas vidas. A natureza ela tem uma determinada ciclicidade para transformar algo, né? Você vê que quando você vai plantar uma árvore, a semente ela fica ali por muito tempo se preparando para, enfim, ancorar raízes, e quem olha de fora não vê que tem um processo, uma mudança, uma transformação acontecendo. Então, a árvore ela não cria expectativa achando que vai ser uma árvore. Ela só é. E as coisas acontecem. Eu acho que é uma coisa que a gente não está sendo incentivada a ser, né? E parece que é muito mais leve quando a gente para de querer brigar contra a vida e entender que a gente não tem controle sobre ela e simplesmente testemunhar a vida, sabe? E eu acho que esse é o ponto central desse vídeo, porque essa cultura imediatista da gente querer estar sempre, que as coisas aconteçam no tempo que a gente quer e não no tempo que deve acontecer, a gente acaba criando algo que se chama frustração, né? Então, muitas pessoas elas desanimam, né, de dar certos passos na vida porque não é imediato, sabe? E é a famosa autossabotagem. Então, é como se a gente entendesse o que precisa ser feito. A gente sabe o que precisa ser feito, a gente sabe que exige constância, mas a gente não sabe quando, a gente não pode ter controle de quando vai ser, sabe? E poderia ser muito mais leve se a gente não parasse de forçar que as coisas aconteçam no nosso tempo e deixasse as coisas acontecerem no tempo que tem que acontecer. Porque você faria as coisas na sua vida sem esse peso de urgência. Você aproveitaria cada momento que você estaria vivendo. E
é algo que eu tô aprendendo, né, nesse momento, é desapegar. Não é desapegar, que não é você desistir, mas é você parar de lutar contra o fluxo, você parar de lutar contra um apego a uma identidade que não é mais você, a uma pessoa que você sabe que não tá mais fluindo, sabe? Então, simplesmente deixar ir o que precisa sair. E é muito difícil, né? Porque o novo, ele traz desconforto. Então não vai ser algo que de primeira vai ser confortável, que vai ser bom, porque a gente está sempre querendo resposta, a gente está querendo garantia. E não tem como ter garantia, sabe? Eu acho que gravar vídeo, né, é uma das formas mais incríveis de pôr em prática o desapego, porque é uma jornada. Criar conteúdo é uma jornada. E ela tem muitos desafios. De você consigo mesmo. Onde você tem que olhar para as suas dores, né? Tem o medo de ser vista, tem o medo de assim, tem muitos medos que começam a aflorar e você tem que enfrentar. Então, para mim, gravar conteúdo é uma jornada de coragem, sabe? E é um lugar onde você precisa praticar o desapego. As redes sociais é uma coisa que, para quem cria conteúdo, você precisa aprender a desapegar dos números, das visualizações, das curtidas. É você conseguir encontrar um propósito por trás desse sistema, dessa jornada, que é a criação de conteúdo. E para mim, que era uma pessoa, né, muito da previsão, dos cálculos, da agenda, foi um processo muito difícil eu soltar, entender que quando eu solto toda a expectativa, eu descanso e confio na vida, eu deixo que a vida me surpreenda. E passa a não ser mais do meu controle e passa a ser do controle do universo, sabe? E, e através dessa leveza, eu consigo abrir espaço para ouvir minha intuição, abrir espaço para poder ter insights, a poder criar, sabe? Entender que a arte ela é completamente o oposto da produtividade, né? Então, caminhar com a arte e com a criação de conteúdo é você simplesmente confiar de que as coisas se transformam através das palavras e da arte. E acreditar que a arte, ela sempre encontra a pessoa certa. Ela sempre encontra a mensagem certa, o símbolo certo, para aquela pessoa que está assistindo, né? Eu sempre me encantei com essa subjetividade da arte, sobre a arte poder ter visões diferentes para pessoas diferentes. E então eu tô nesse processo de desapego, de entender que não existe valor, não existe quantidade que seja mais relevante na arte do que a própria arte, entende? Então, ela por si só já é o próprio milagre. Porque quando a gente vai postar um vídeo, a gente tem muitos desafios internos para postar esse vídeo. A gente tem muitos medos, muitas camadas que a gente precisa trabalhar para chegar nesse lugar de coragem, de apertar o botão e abrir e gravar. Então, o fato de eu gravar esse vídeo e postar, ele por si só já é um milagre. Ele por si só já vale a experiência. E eu acho que a arte também é assim.
você escrever, né, você conseguir colocar as suas ideias num papel, por si só, já é um milagre, ele já está fazendo muita coisa. E a partir desse milagre, desse evento que aconteceu, né, das ideias se expressarem através das palavras, as pessoas se conectam. E é uma coisa muito natural, onde não há expectativa, há alinhamento. Então, é um processo muito novo para mim. E eu confesso que quanto mais eu aprendo sobre o desapego, mais eu percebo que a vida tem muito mais para oferecer pra gente do que a gente consegue sequer imaginar, entende? A gente pensa muito pequenininho comparado ao que a vida pode nos trazer. E eu sinto isso, quanto mais eu solto, mais eu desapego, mais eu percebo que as coisas fluem. Não é porque eu tive momentos difíceis no passado que define o meu presente, né? Que vai definir a forma com que a vida pode me trazer. Existem maré de sorte e maré de azar, e existem momentos de aproveitar, sabe? Então, eu sinto que quando eu se solto, as coisas vêm até mim de uma forma indescritível, desde as coisas pequenas, sabe? Como parar de me preocupar com pessoas, amores, e cultivar o meu amor próprio, e automaticamente eu acabei atraindo pessoas que gostem de mim do jeito que eu sou, sabe? Simplesmente pelo eu parar de procurar pessoas e começar a cultivar esse amor em mim. Então eu percebi que eu não precisava forçar que a vida acontecesse, e sim mudar a minha forma de pensar, mudar o meu interno, mudar as minhas crenças, né? É soltar esse controle de querer fazer acontecer na raça, na brutalidade, e sim olhar para dentro. E a arte, ela traz essa transformação, né? De você olhar para dentro e expressar. E a expressão acaba conectando as pessoas. E rola uma troca consciente, né? Uma troca consciente, onde a pessoa deixa o like, onde a pessoa comenta, onde a pessoa compartilha. Então tem a troca da pessoa que realizou essa transformação interna e transformou em arte e postou, e a pessoa que está procurando aquelas palavras, né? Porque a arte, ela trabalha no subjetivo. Então, encontrar o significado das coisas através da arte. E se inspirar a poder também criar as suas próprias reflexões, as suas próprias transformações, sabe? Então a arte, eu acho que ela conecta, ela abraça as pessoas. Eu acho isso muito, que tem muito a ver com a espiritualidade, né? Onde a gente tem uma força em comum, né? Que liga as pessoas. Então a espiritualidade também liga as pessoas através da fé, daquilo que você não consegue ver, né? Através do respeito, do amor próprio e o amor à natureza, às coisas que nos rodeiam, né? E eu acho que é incrível também. Então, eu sempre procurei observar coisas que conectassem as pessoas, porque eu sempre achei isso muito bonito, muito bonito. E aqui tô eu, gravando esse vídeo, e esse vídeo eu acho que é a prova viva disso, desse desapego. Porque eu tenho, sei lá, 50 seguidores e obrigada a todos. E, gente, eu não consigo imaginar 50 pessoas na minha frente me ouvindo falar. Eu já fico tipo, meu Deus, já tem muita gente, sabe? Mas é isso, assim, é não ter garantias de nada, de visualização, de nada, mas saber que esse vídeo por si só já transformou a minha vida. E eu quero muito poder, daqui a um ano, voltar e assistir esse vídeo e pensar: Poliana, você era uma menina, você não sabia nada. Porque isso não é sobre saber as coisas, mas é sobre se permitir refletir, estar presente. E isso pra mim tá sendo
uma coisa maravilhosa, assim. Espero que você esteja se despreguiçando também agora. Acalmando o seu sistema nervoso. E é isso. Muito obrigada por você ter assistido. E se gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com alguém que você acha que vai adorar assistir esse vídeo. É mais um tempinho pra gente ter aqui juntos, relaxando e refletindo. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo.